boa tarde, boa noite. Esse é o podcast Mateando com Agro. Hoje, mais uma vez, sem o mato, porque nós estamos na Bahia, né? Estamos na Bahia e hoje o convidado é um convidado para lá de especial que eu conheci agora, né? Mas ele é um cara que é diferente. Vocês vão conhecer um pouquinho da história. Esse é o Nuno, um português que está radicado aqui no Brasil e ele é gerente global de produtos da Polaris. E a Polaris é uma das líderes mundiais de UTVs. E é sobre isso que nós vamos falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, Nuno. Tudo bom? Oi, tudo bom, Mike? Você? Espetacular. Prazer tê-lo aqui no Mateando com Agro. Que bom, que bom. Falando isso, você já tomou mate, Nuno? Não? Já. Não gostei. Saiu, né? Eu gosto muito de chá, mas ele tem que ser doce. O mate não tem. E o mate é amargo pra caramba, mas... Até tem umas ervas doces, mas eu, em geral, não gosto. Mas quem que é o Nuno? Bom, vamos lá. Eu tenho duas atribuições dentro da Polaris. Uma que seria 50%, eu sou responsável por todos os produtos que a Polaris fabrica e a gente traz para o Brasil, ou seja, no mercado brasileiro eu sou gerente de produtos e sou gerente de serviços, então tenho toda a parte de pós-venda também, em termos de gestão, e a outra metade do meu escopo é cuidar globalmente de produtos do mercado recreacional. Ou seja, a Polaris tem duas divisões de produtos utilitários e recreacionais. No meu caso, os Razors, o General e o Expedition são os produtos que eu cuido mais a linha infantil. E eu cuido deles para o mundo inteiro, exceto Estados Unidos e Canadá. Perfeito. Então é isso que eu faço. Mas eu quero conhecer o Nuno antes da Polaris. Quem que é o Nuno? Onde é que o Nuno nasceu? Eu nasci na Covilhã, é uma cidade que fica numa das encostas da Serra da Estrela. E os meus pais sempre moraram numa cidade perto do mar em Portugal chamada Marinha Grande. E foi lá que eu fui criado até os últimos 5 anos que eu vivi em Portugal, vivi em Vila Moura. Uma vez que eu trabalhava com o mundo náutico e eu trabalhava na Marina de Vila Moura, trabalhava numa empresa bastante conhecida mundial. Nós tínhamos um dealer em Portugal e eu era o diretor técnico dessa empresa. Então, depois de lá, eu vim para o Brasil, vim com uma marca de iate também, uma marca inglesa, vim com a Princess, morei no Rio de Janeiro, mais propriamente em Angra dos Reis, mas a minha família ficava em São Paulo, minha esposa e minhas filhas, e eu entendi, na verdade, que não era o melhor lugar para criar as minhas duas filhas. Rio de Janeiro. Não gostei, e aí fui para São Paulo, e foi quando eu conheci o pessoal da Polaris, e eu fui convidado para correr pela Polaris primeiro. Você já é campeão de rally, né? De UTVs, 4 vezes. Como que funciona, cara? Fala para nós. O hobby da competição, ela começou lá em 1990. Então, eu piloto e eu corro desde 92. Você começou com o quê? Comecei com Clio. Clio? Isso. A velocidade. Rally de velocidade. Depois eu passei para o quadriciclo, que a gente chama de no rally já, o Clio no chão? É isso, Clio de rally de velocidade, isso. Depois eu corri de quadriciclo, muitos anos. E daí foi muito fácil eu pegar o UTV e correr de UTV. Ixi, porque eu faço a leitura de terreno rápido, igual um quadriciclo, só que você tem a vantagem de andar no UTV, é muito mais confortável, muito mais seguro. E foi assim que a Polaris me conheceu e eu conheci a Polaris. Eu participei da primeira prova experimental no Brasil na categoria UTV, que foi em dezembro de 2011, e participamos 5 pilotos. Depois dessa prova, o campeonato começou em 2012 e a Polaris me convidou para correr por ela. E passado 2 meses de eu começar como piloto da Polaris, eu virei gerente de produto. O Nuno, para quem está nos assistindo e não conhece desse mercado de UTV, o que é um UTV, o que é um ATV? Vamos lá, o ATV é uma sigla, quer dizer All Terrain Vehicle, é um veículo todo terreno, mas esse veículo é característico de ser chamado de quadriciclo.
Portanto, o ATV para o americano é o quadriciclo, foi o primeiro que nasceu. E o UTV, ele é conhecido como side by side. Sim. É um veículo que senta lado a lado. E aí a gente muda a característica. Abrasileirando o negócio, pode dizer que o ATV é o quadriciclo e o UTV é o maior que tem? É um veículo que vem do desenvolvimento do quadriciclo, só que ele permite sentar lado a lado as pessoas como um carro. Em vez de ele ter um guidão, ele tem um volante e pronto, e passa a ser tudo similar a um veículo. O UTV no Brasil ele não emplaca, né? Então ele não está registrado ainda. Hoje não. Hoje não. É uso recreativo mesmo. Exatamente. E é isso que o Nuno trabalha. E eu na verdade trabalho com aquilo que a gente está fazendo hoje, com recreação, então são veículos para passeio, esporte, aventura. Nós estamos aqui na Bahia, na Chapada Diamantina, fazendo uma expedição da Polaris, né? São 40 carrinhos e eu estou tendo a oportunidade de participar com esse mestre campeão já e é algo espetacular. E depois eu conto para vocês, eu tive a oportunidade de ficar durante umas 2 horas atrás desse cara aqui e ele com um veículo, com um Expedition, que é um veículo grande, né? E eu com um carro menor, mas com motor maior, né? Muito maior. Mas eu não conseguia alcançar, não. Então tinha outra diferença aqui. Mas, Nuno, falando em mercado de UTVs, nos Estados Unidos a gente sabe que vende muito. Muito agricultor, muito produtor rural tem UTV em casa, né? O nosso produto mais vendido é um Ranger, que é um utilitário, é uma picapezinha. Que dá para levar por tudo. A gente, nesse produto, a gente já contabiliza mais de 1.400.000 veículos. 1.400.000 veículos produzidos. Desde que o Ranger nasceu, que foi em 1900... Não, na verdade foi em 2000. Perdão, foi em 2000. O Ranger, ele já tem... Salvo erro, ele nasceu em 2006. Caramba, então 20 anos. Vai fazer ano que vem. Isso, os quadriciclos nasceram mais cedo. A Polaris é uma empresa gigante, né? Eu vejo que tem a parte náutica também, é Polaris. A Polaris nasceu fabricando o snowmobile, que são as motinhas de neve. Perfeito. Porque a Polaris fica sediada lá em cima em Minnesota, no estado de Minnesota. Que é frio. Que é frio pra caramba. E eles não tinham como se locomover no inverno. Então, 3 irmãos que tiveram a ideia de criar o snowmobile. E depois do snowmobile estar criado, eles chegavam na primavera e eles sentiam falta de ter o mesmo tipo de produto para se locomover, do mesmo jeito, mas sem neve. Foi quando eles fizeram o primeiro quadriciclo americano. Então, o primeiro fabricante de quadriciclos americano é a Polaris. Isso. A Polaris nasceu em 1954 e desde lá até hoje ela não parou de criar e de inventar produtos. Depois do quadriciclo, obviamente veio o Ranger, depois começou a crescer uma vertente esportiva de gente adaptando o Ranger para fazer corrida. A Polaris vislumbrou uma oportunidade de criar um segmento esportivo, nasceu o Razor, e aí todo mundo veio atrás. E desde que a gente tem o Razor, voltamos a inovar com uma série de outro tipo de produtos, como o Slingshot, que é um produto de estrada com 3 rodas, parece o carro do Batman. Sim. A gente comprou também a marca Indian e em 2014 a gente reeditou as motocicletas Indian. E agora, recentemente, a gente fez essa aquisição, uma parte marítima, que a gente faz os chamados pontoon boats, que são aqueles barcos que parecem salas de estar com 2 bananas de alumínio. Que demais. E permitem você passear em lagos, represas. E temos também umas lanchas da Rinker, então, são marcas nossas. Polaris. Também é Polaris. Então temos essa parte marítima, temos o on-road, que é as motocicletas e os Aqui no Brasil. E o off-road. Aqui no Brasil, que eu vejo, Nuno, me permita falar assim, eu vejo o quadriciclo da Polaris, que é muito conhecido, né? Sim, o Sportsman. E é forte pra caramba, né? Se comparar com o que tem no Brasil, eu vejo que a Polaris é mais forte. A gente só traz a linha de entrada em termos de motorização, que é o 570,
mas ele é extremamente robusto para utilização em agro. Robusto, é nesse sentido que eu falo. Isso. O pessoal que trabalha com leite, né, para ir atrás das vacas, ele é robusto. Uso TVs, qual eu sou um usuário, né, e é demais. Os Rangers, que eu vejo o pessoal usando no interior também, toda essa linha aquática, marina, que não tem no Brasil ainda. Não tem no Brasil. É mais a linha Polaris Agro, linha Polaris de A gente tem a Polaris Agro, que a gente está, obviamente, cada vez mais aperfeiçoando e melhorando esse mercado, porque é um mercado novo também para nós, é tudo diferente do recreacional. Então eu vou te falar que a pessoa em si é diferente, a usabilidade é totalmente diferente, as condições de uso também são diferentes. Então a gente está cada vez mais se especializando nesse mundo agro, até pela importância que o agro tem para o Brasil e para o mundo. E é lá que a gente vê grandes oportunidades, obviamente, da gente crescer também. Na visão do Nuno, agora como gerente de produto, você acredita que o Brasil vai aceitar essa tecnologia do TV, do Ranger, de repente do General? Com certeza. Usando no agro mesmo? Com certeza. Vai aumentar bastante? A gente já trabalha no agro há 2 anos, talvez até um pouco mais, há 3 e alguma coisa. E cada vez mais surgem oportunidades da gente se inserir e ajudar no dia a dia do pequeno, do médio, do grande agricultor. E a gente está trazendo cada vez mais tipos de produtos diferentes para o agro. Esse ano mesmo, 25, a gente tem a maior linha disponível para o agro em termos de TVs. A gente tem desde o Ranger 570 de 2 e 4 lugares, vai começar a chegar agora os 1000 de 3 e de 6 lugares. A gente tem diesel 3 lugares e a gente tem 6 lugares, 1.500 a gasolina. Tudo isso desde 224 quilos de capacidade de carga na caçamba até 750, rebocando 680 quilos de peso morto até 1 tonelada e 600. Dá para rebocar? Peso morto. Sim. Então, a gente tem desde o motor 570 ao motor 1500, 3 cilindros a gasolina. Então, a gente tem uma variedade muito grande de produtos disponíveis. E depois tem os quadriciclos também. Obviamente, tem gente que usa o quadriciclo por causa do poder econômico, por ser o primeiro produto que tem. Mais acessível, né? Mais acessível, tá mas onde eu acho que está a grande vantagem é realmente nos Rangers. Nos Rangers, né? Para quem não conhece o Ranger, eu vou deixar uns vídeos aqui para vocês verem a qualidade que tem isso aqui. Agora vamos dar um giro na nossa conversa aqui, Nuno. Porque o tempo é curto, mas eu preciso perguntar. Agora vamos para a parte recreacional. Ok. Cara, primeiro foram lá e acharam um Nuno louco da cabeça, um piloto que faz acontecer. Esse é o lado da paixão. Da paixão. E aí, cara, eu assisto, tipo, Rally dos Sertões, Paris-Dakar. Isso já tem o TV lá, tem Polaris lá? Há muitos anos. Se a gente for olhar para o maior rally do mundo de off-road, é o Dakar. A gente corre no Dakar desde 2013. 2013, passam lá 12 anos. Isso, a gente corre desde 2013 no Dakar. Somos 8 vezes campeões do Dakar, somos o maior campeão. 8 vezes campeões do Dakar. Nesses últimos 2 anos voltamos a ganhar de novo com o ProR. Fizemos uma equipe, eu participei em 21. Cara, o ProR, tem ProR andando com nós aqui, Nuno. Mas a versão do Dakar, ela não pode correr com as mesmas características. Então, por ser uma prova onde a FIA regulamenta, ele vai na categoria T4, agora está mudando. É outra coisa interessante, eu sou a cadeira da Polaris na FIA. Então, tipo um juiz quase. Não, eu faço parte, eu represento a Polaris na FIA, nas discussões referentes. A FIA é a Federação Internacional de Automobilismo, a mesma FIA que toma conta da Fórmula 1. Então, você está lá discutindo com os caras, não? Que legal, cara. Estou no mesmo grupo de votação como fabricante, como estão grandes marcas, grandes montadoras, como as equipes de Fórmula 1. É claro que a parte de Fórmula 1 tem muito pouca coisa em comum com o lado off-road, mas na parte do off-road a gente tem as equipes principais como a Dacia, a Toyota, a Ford,
discutindo em várias coisas. E essas marcas, obviamente, pelo dinheiro que elas despendem em projetos e o que gastam anualmente, elas não querem que um carro de categoria inferior performe mais do que ela. Então, são criadas bitolas pela FIA e o nosso carro, por exemplo, ele tem 228 cavalos original, mas na versão de competição para fazer Dakar, ele tem apenas 188, 190. Ele leva um restritor para equilibrar a performance dele em relação ao T3, o T2 e o T1. Então, a pessoa que comprar um Pro R hoje, ela desfruta muito mais da performance do que o carro do Dakar. Sim. E nos Sertões é parecido? No Rally dos Sertões? Não, nos Sertões não é parecido porque a gente tem duas categorias. A gente tem a federação, a CBA, Confederação Brasileira de Automobilismo, e a CBM, Confederação Brasileira de Motociclismo. No Brasil, como em Portugal, a grande entidade que cuida de UTV é as de motociclismo. Então, os Sertões, ele leva a categoria de carros, que também tem lá o T4, ok? Mas os grandes campeonatos que nós temos aqui são todos na CBM. Então, toda a parte de UTV, em número, está na CBM e não na CBA. Com isso, as regras da CBM são diferentes das da FIA e das da CBA. Não existe restritor, pelo contrário. Hoje, muito facilmente, se encontram alguns modelos andando na casa dos 280, 300 cavalos. E aí é diferente. Aí a gente tem um limite de velocidade. No caso do Dakar e da FIA, são 125 km por hora, que o carro não pode exceder. E aqui no Brasil, a gente tem 140 nas provas de Baja e Salvador 135 nas provas de cross-country. O que é Baja no... Baja é um campeonato com características diferentes do cross-country. O cross-country é aquilo que todo mundo está acostumado a ver, que é os Sertões. É um piloto navegador, tanque de combustível maior, provas de 3, 4 dias até uma semana. O Baja é uma prova de final de semana, onde você dá o tudo ou nada sozinho, a grande maioria. Sozinho? Corre sozinho, não tem navegador, então você navega visualmente. Tem um auxílio de GPS, só para você saber para onde vai mais ou menos. E você corre com um carro mais leve, mais potente, com menos gasolina. É mais rápido. E faz em média, sei lá, de 120 a 150 km por dia, sendo que você repete no domingo o que você fez no sábado. Mas é uma prova só de final de semana, sábado e domingo. E você já foi campeão desse? É aí que eu fui campeão 4 vezes. Aí que você achou? Eu acho... 4 vezes? 4 vezes, sim. 2012, 2014. Eu fui o primeiro campeão da categoria no Brasil, que começou em 2012. Fui 14, fui 21 e 22. Que massa, mano. E agora nós estamos falando, em off nós estávamos falando ontem, vai ter um Polaris Cup, né? Na verdade, esse nome, ele existiu durante muitos anos, ele começou em 2013. É uma competição nossa, só aberta para proprietários de Polaris. A gente não abre para mais ninguém. Proprietários, exatamente. E tem 3 categorias. A que a gente vai reeditar, ela vai se chamar Copa Razor, que são os carros esportivos que a gente tem. A Razor é uma marca da Polaris? Razor é uma marca nossa. O RZR é um tipo de produto, é o produto mais esportivo que a gente tem. Aí a gente tem o General, que é um misto, que eu acredito que você tenha que por baixo ele é feito como um Razor, só que ele é vestido como uma caminhoneta, mais ou menos. E temos o General, que é essa última proposta que chegou, que foi o carro que eu trouxe para cá, que o grande apelo dele é ele ser totalmente cabinado, com ar-condicionado, ar quente, vidros elétricos, enfim. Que é o Expedition, né? É o Expedition, que é dar um outro nível. Que é lindo, né? Então, a Copa Razor, ela está aberta para modelos aspirados até 1000 cilindradas, é uma categoria. A outra categoria é todos os modelos turbo que a gente tem, eles podem competir nessa categoria. E a terceira categoria são os Pro R, que são os aspirados 2.0. Que espetáculo. Isso tudo vai acontecer em Brotas, em São Paulo, no Raceville, que é algo que foi criado há muito pouco tempo. É um... Condomínio? Não, eu estava tentando achar o nome, até acabou saindo. O Raceville é um clube de amantes de motorsport
Você paga, obviamente, uma inscrição para você poder se associar e você tem direito a pertencer àquilo que eu considero uma das maiores exclusividades do mundo, que é você tem direito a andar num autódromo só para você. Cara. Eles têm um autódromo com 4,5 km, fabuloso, num lugar inimaginável, numa antiga plantação de cana, num topo de montanha, onde você tem uma vista panorâmica de mais ou menos 70 quilômetros de alcance. Nossa! É lindo demais. Tem pistas de off-road, tem pistas de não só de off-road, como de obstáculos para jipes e testes, como a gente também tem uma pista para andar depressa a lá autódromas de terra. E ali reúne todas as condições, com parque hoteleiro, com piscinas, com áreas de lazer fabulosas para as famílias passarem os finais de semana. E ali, quando você não tem nada que fazer, ali você só fala de carro, você só anda de carro ou de TV. Em Brotas, São Paulo, exatamente. Nuno, eu queria passar mais uma hora falando contigo aqui, mas o nosso tempo é curto. Qual é a mensagem que você, Nuno, português, que se radicou no Brasil e ama o Brasil, que você já falou para mim que gosta do Brasil, tem a mulher daqui, a esposa daqui? A minha esposa é brasileira, óbvio. Qual a mensagem que você deixa para os produtores rurais, os agrônomos que estão nos ouvindo, sobre esse mercado de UTVs? Eu vou deixar algo muito fácil de realizar. É procurar a concessionária mais próxima de vocês, que tenha Polaris, e vocês pedirem para fazer um test drive. Não faz isso. Porque cara que fazia um teste quando você pega num produto, um veículo Polaris e leva para o seu habitat, para o seu meio de trabalho, é ali que você vai ver como a tua vida vai ficar muito mais fácil. Então, eu escuto muito relatos de usuários que voltam para mim com eles querendo me vender a razão pela qual eles compraram. Muitos concessionários pegam os produtos de test drive e largam nas fazendas dos clientes e esses produtos não voltam, acabam por ser vendidos. Então, é uma excelente ferramenta de trabalho, faz tudo muito depressa. Isso acho que é a melhor... Facilidade, né? A facilidade de você usar e a rapidez com que você executa deslocamento de trajeto de fazenda, não existe nada igual. Não existe caminhoneta que acompanhe um UTV. Não existe. E você chega em lugares que a caminhonete não chega, com uma versatilidade muito grande. Então, desde quem cuida de gado e precisa fazer toda a parte de cuidar de fazenda, da cerca de fazenda, manutenção, atender, levar pessoas e buscar. Levar marmita, né? Tem muito amigo meu que já tem na lavoura. Para levar marmita, para buscar peça. É um absurdo o número de coisas que você pode fazer com esse produto. O meu conselho é esse. Acontece problema Experimente. na colheitadeira, lá no fundo, já pega uma peça lá no TV e traz. Passei 2 semanas, uma semana em Rio Grande do Sul, a outra semana na região de Ribeirão Preto. Lá embaixo no sul a gente viu criador de gado, plantação de arroz, soja. Escutamos muita gente, eles nos falando da razão pela qual eles compraram o TV e entenderam a usabilidade. E quando eu vim para o São Paulo, totalmente diferente, cana-de-açúcar, laranja, café. Então tudo aquilo nos comprova que realmente os Polaris eles vieram para ajudar e facilitar a tarefa dos agricultores nas fazendas. Então experimentem, é o recado que eu deixo. É demais. Nuno, satisfação enorme, cara, Obrigado, receber aqui. Mike. Obrigado para nós do Mateando com a Agro aqui, falar contigo é algo diferente mesmo. É um conteúdo diferente, nós falar de UTVs aqui, eu estou falando porque eu sou usuário, comecei com o General, fui agora para o Turbo R, com o Razor. Cara, eu já vou experimentar amanhã o Pro R, cara, e aqui o Nuno fez um convite para mim na Polaris, eu vou ir, cara. Com certeza. Eu vou porque você não vai correr nessa, né? Não, mas pode ir, será um prazer receber você lá, Mike. Cara, brigadão. Obrigado a você. Obrigado a todos vocês por participarem. Valeu, tchau, tchau. Valeu, boa noite.